Olá, gente. Vocês, todas e todos que me seguem e que me acompanham e assistem meus vídeos aqui no canal Professor Possani, sejam bem-vindos. Eu vou fazer um vídeo que é uma coisa bem bonitinha. Vocês vão, com certeza, vão gostar das coisas que eu vou fazer no final. Eu vou falar sobre números racionais e irracionais. É um tema escolar, né, que nós tratamos no ensino fundamental e no ensino médio. Em várias séries, né, do ensino, da educação básica, esse assunto é tratado. Mas eu vou fazer alguns comentários um pouquinho mais adultos, um pouquinho mais profundos. E há uma riqueza por trás desse tema aparentemente escolar, aparentemente básico, que é muito interessante, que gera uma reflexão sobre coisas muito importantes de matemática. Tá? Vocês vão ver ao longo da discussão. Então, vamos começar, né? Vou falar de números racionais e irracionais. Quem são os racionais? Os racionais são as frações entre inteiros. Então, são aqueles números reais que se escrevem na forma P sobre Q, com P e Q inteiros, e o denominador diferente de zero. Isso é clássico. Isso caracteriza o que são os racionais, né? Então, exemplos de racionais. Qualquer coisa que seja uma fração. Então, 2/3 é um número racional. Podia ter negativo, menos 2 sobre 3. A gente sabe também que muitas vezes dá para simplificar uma fração. 10/4 é um racional porque é quociente de inteiros. E a gente sabe que isso também pode ser escrito na forma 5 sobre 2. E é o mesmo número racional. Embora a representação seja diferente, né, o P e o Q, é o mesmo número racional, que é o número racional 2,5. Quer dizer, são os números que podem ser escritos. Eu não estou chamando de racional a fração em si, porque senão 10/4 seria diferente de 5/2. Estou pensando no número que se escreve de uma certa forma. E nós sabemos que existem números irracionais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quais irracionais que aparecem na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio? Aparece o raiz de 2, aparece o π, o número e aparece muito pouquinho no ensino médio, né? E quase nenhum outro número irracional aparece. Eventualmente a gente mostra, comenta com os alunos, que as raízes quadradas de números inteiros, ou elas dão exatas, como a raiz quadrada de 4, que é exatamente 2, ou as outras, que não são números inteiros, raiz de 3, raiz de 5, são todas irracionais. Então, as raízes quadradas de inteiros, ou elas são aquelas que dão certinho, né, raiz de 9 que dá 3, ou é irracional. Então, é uma família de números. No nosso dia a dia, a gente raramente usa números irracionais, né? Quem que usa número irracional no seu cotidiano? Eventualmente aparece um raiz de 2 em alguém que está fazendo alguma coisa com geometria que precisa a diagonal de um quadrado, π eventualmente, né? Mas muito pouco. No dia a dia a gente usa todo o tempo os racionais. Um resultado que vem já lá da Grécia... uma observação que eu estava esquecendo. Muitos livros não dão nome para os irracionais, não criam um símbolo para eles. Eu gosto muito de criar um símbolo, não é que criar, né, de usar, e eu uso esse símbolo I com as duas perninhas, porque os conjuntos numéricos a gente sempre coloca duas perninhas, né, como no N, assim. Eu gosto de chamar os irracionais de I e desse jeito. Então, os irracionais, né, nessa maneira de escrever, é o real menos o racional, é dicotômico, né? Já na Grécia, eles conseguiram mostrar que raiz de 2 era irracional. Uma demonstração bem simples, eu vou fazer rapidinho para vocês verem. Existe um folclore que muitos livros de história, mas muitos livros de história da matemática dizem que quando os gregos descobriram isso, houve uma crise na matemática grega. É muito polêmico isso, tá? Eu mesmo, junto com um colega, o Carlos Henrique Barbosa Gonçalves, escrevemos um artigo para a revista Matemática Universitária questionando essa história da crise. Não existem fontes primárias que falam dessa crise. No livro Elementos de Euclides, isso aparece no conceito de incomensuráveis na geometria
E não tem nenhum sinal de crise. O Euclides trata, pode ser comensurável ou não comensurável, e continua fazendo o que ele tem que fazer. Eu acho que tem um pouco de folclore nisso de dizer que os irracionais causaram uma crise na geometria grega. Embora uma quantidade enorme de livros de história falem como se isso fosse um fato comprovado. As primeiras referências de que isso gerou uma crise são citações de séculos depois da matemática grega. Nos documentos gregos, isso não aparece. Tá? Bom, como é que prova que raiz de 2 é irracional? Demonstração por absurdo. Como é que é demonstração por absurdo? Você quer provar uma coisa, você supõe por uns instantes o contrário daquela coisa, mostra que o contrário dá um problema, então o contrário não pode estar certo. Então vale a primeira coisa. Eu quero provar que é irracional. Vou supor que seja racional, vai dar um problema, aí então não é racional, é irracional. Demonstração por absurdo está sempre baseada no princípio do terceiro excluído, que diz que toda sentença bem formulada dentro de uma linguagem, etc., ou tem o valor verdadeiro ou tem o valor falso. Então, supõe que raiz de 2 é racional, P sobre Q. Se os números P e Q não forem primos entre si, tiverem divisores comuns, como 10 sobre 4, eu cancelo, até que uma hora eu consigo escrever com P e Q primos entre si. Ou seja, eu escrevo raiz de 2 como um quociente de inteiros, porque eu estou supondo racional, cancelo todos os fatores em comum, até ficar com o raiz de 2 escrito como P sobre Q, com números primos entre si. Inclusive, muitos autores, quando definem racional, já põem isso na exigência de racional, que os números sejam primos entre si. Bom, se isso é verdade, então o P é igual a raiz de 2Q, só passar multiplicando, elevando ao quadrado, P2 é 2Q2, porque só elevar ao quadrado, fica P2, 2 e Q2, que significa que o P2 é par, porque ele é 2 vezes alguém. É super simples de argumentar que se um número ao quadrado é par, a base também é par, se o número ao quadrado é ímpar, a base é ímpar. Porque elevar ao quadrado um número par mantém a paridade. Se você pega um número par e eleva ao quadrado, o resultado é par. Se você pega um número ímpar e eleva ao quadrado, o resultado é ímpar. Então, os quadrados e as bases têm a mesma paridade. Se P ao quadrado é par, então o próprio P é par. Porque se o P fosse ímpar, o quadrado seria ímpar. Uma mini demonstração por absurdo aqui dentro, embutidinha nessa passagem. Mas se o P é par, então o P se escreve como 2 vezes um certo número K. Aí então eu volto nessa sentença e faço P ao quadrado dá 4K2 igual 2Q2. Pego esse P, 2K, ponho ao quadrado aqui, fica 4K2. E mantive o 2Q2. Voltei naquela igualdade. E agora, simplificando esse 2, dá que 2K2 é igual a Q2. Cancelando esse 2. Isso diz que Q2 é par. E como eu acabei de comentar, se o quadrado é par, o número é par, então Q é par. Absurdo. Já terminou a demonstração, já cheguei no absurdo. 3 linhas. Por quê? Porque eu tinha imaginado no começo que eu tinha simplificado os fatores comuns entre P e Q e que o MDC era 1. E agora eu acabei de concluir que supor que ele é P sobre Q me leva que P é par e me leva que Q é par. Isso é uma contradição, porque eu tinha imaginado que eles eram primos entre si. Então aqui eu já cheguei num absurdo. Então o raiz de 2 é irracional. E com uma demonstração parecida se mostra que raiz de 3 é irracional, não é difícil manipular isso. Até aqui está tudo tranquilo, né? Mesmo essa demonstração não é uma demonstração difícil de se fazer com o final do ensino fundamental ou no ensino médio. Muitos livros têm isso. Tá? Então,
apresentei para vocês os dois conjuntos. Importantíssimo isso, os reais é a reunião de racional com irracional, e racional e irracional não tem elemento em comum, é vazio. É uma união que muitas vezes nos livros a gente coloca aqui um pontinho aqui em cima, para indicar união disjunta, quer dizer, são dois conjuntos que você vai fazer união e que a intersecção é vazia. Bom, fazer um comentário agora sobre a notação decimal desses números. E isso aqui já é de uma riqueza muito legal. Vocês vão ver onde é que vai terminar essa conversa. Vai terminar numa coisa muito legal. Imagina que você vai fazer divisão entre inteiros. Ou seja, se eu estou fazendo divisão entre inteiros, eu estou me mergulhando no conjunto dos racionais. Divisão entre inteiros. Eu escrevi uma frase aqui, meio assim, né, bem rapidinha, sem muito cuidado com rigor. Divisão entre inteiros ou acaba ou repete. Olha que coisa linda que é isso. Suponha que eu vá dividir 7 por 11. 7 dividido por 11. Vou dividir aqui na chavinha. 7 é menor que 11. 0, e põe um 0 aqui. Agora dá um 6. 6 vezes 11 é 66. Para 74. Agora dá 3. 3 vezes 11, 33. Para 70, 7. 70 agora dá 6 de novo. E dá 3 de novo. Ou seja, 7 sobre 11 é 0,6363 reticências, que nós chamamos de dízima periódica infinita. E o período é 63, porque na divisão deu 63, 63, 63. Como eu disse aqui, divisão entre inteiros é ou acaba ou repete. Esse é um exemplo em que está repetindo. Ou acaba. Eu tinha acabado de escrever aqui 1/8. Imagina que eu vou dividir 1 por 8. 0,10 dá 1. 1 por 8 para 10 sobra 2. 0,20 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. 0,5. 5 vezes 8, 40. Pronto, terminou. Ou seja, o 1/8 é 0,125. Ponto. Terminou. Isso que eu quis dizer, divisão entre inteiros ou acaba ou repete. Sempre. Isso é mais sutil do que parece. Eu vou então fazer mais uma divisão aqui. Isso é bem interessante. Observa só. Vou fazer a divisão. 22 sobre 7. Eu gosto dessa fração. Durante muito tempo, começo lá da matemática, muitos séculos atrás, se achava que isso aqui era o π. E durante muito tempo se usou como uma aproximação de π. Vocês vão ver que dá 3,14. Ele dá uma aproximação bem bonitinha de π. Mas como é que eu faria a divisão 22 por 7? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês quando eu fiz essa frase, ou acaba ou repete. Vamos fazer a divisão. 22, 3 vezes 7, 21. Né? Aqui, subtrai 1. Já vou pôr o resto só para ganhar tempo. Bom, 1 é menor que 7, então, vírgula, 10. 1 por 7, 7, para 10, 3. E a gente pode ir sempre completando, né? Abaixando um 0, 30. 4 vezes 7, 28. Olha como está dando uma boa aproximação do π. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. 0, 20. 2. 2 vezes 7, 14. Para 20, 6. 0. Para 60, 8. 8 vezes 7, 56. Para 60, 4. Olha que engraçado, né? Tá indo, né? Essa divisão não está parando. Quando é que a divisão acaba? Acaba quando dá o resto zero. Aí a gente para, ponto. Põe um ponto aqui, acabou. Como eu fiz no 1/8 que deu 0,125, ponto. E repete. Repete quando tem uma dízima periódica. Aqui não está aparecendo o período. Mas espera um pouco. Já apareceu aqui 1, 3, 2, 6, 4. Então onde pode isso? Uma hora vai ter que repetir.
Porque o resto que aparece aqui tem que ser menor que esse cara. Como esse cara é 7, o resto tem que ser 1, 3, 2, 6, 4. Não tem muitas possibilidades. Se esse divisor aqui, como é que chama? Se esse número aqui fosse o número 11, o resto poderia ir de 1 a 10. Se fosse 20, de 1 a 19. Tem uma quantidade finita de restos possíveis. Então, uma hora tem que repetir. Eu estou aqui agora com o 40, 5 vezes 7, 35 para 45. 7 vezes 7, 49 para 50, 1, 10, opa, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Ah, vai repetir. Não tem jeito. Agora vai começar a repetir, porque se deu 10 aqui, o próximo número vai ser o mesmo que eu pus antes quando tinha 10. Antes, quando tinha 10, eu pus 1. Deu 10 aqui, agora eu vou pôr 1. Daí vai sobrar o resto 3, daí eu vou pôr 7. E esse aqui vai ser o período da fração 22 sobre 7. Isso aqui é 3,1422857 e esse é o período. Agora vem 1422857 reticências. Conclusão. Todo racional, quando você escreve com vírgula, com a representação decimal, todo racional ou é uma dízima finita, que acaba, ou é uma dízima periódica, que tem um período de um certo tamanho e que se repete. Mas esses não são todos os números. Os outros não são racionais. Os outros são os irracionais. Então, quem são os irracionais? Os irracionais são aqueles números que, quando nós escrevemos a representação decimal, eles nem acabam e nem repetem. Como que pode ser isso? Então, vou dar uns exemplos para vocês. Vou começar com um exemplo muito bonitinho. Veja só, vou repetir a frase destacando um aspecto super importante. Os irracionais nem acabam e nem repetem. Eu não disse que eles não têm padrão. Eles podem até ter padrão, mas não pode nem acabar nem repetir. Quer ver um número que tem padrão e não repete? Olha que coisa bonita. 0,1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. E eu continuo. É fácil perceber que tem um padrão, né? Que regra que eu estou usando aqui para escrever esse número? 1, 0, 1, 1, 0. Pus 2 uns. Agora eu ponho 3 uns. 1, 1, 1, 0. Agora 4 uns. O que vem em seguida? 5 vezes o 1, depois um 0. Bom, esse número tem padrão. Mas ele acaba? Não. Ele repete? Tem período? Não. Porque eu aumento a quantidade de uns, então ele não é periódico. Ah, então ele nem acaba nem repete. Então ele não pode ser divisão de inteiros. Estou demonstrando o quê? Que esse número é irracional. Acabei de argumentar que esse número é irracional. Porque ele nem acaba nem repete. Olha que bonito, que simples e que elegante. Então esse número aqui é irracional. Bonitinho, né? Agora eu vou fazer uma coisa mais interessante ainda. E se a gente escolher um número por acaso? A gente sabe, eu comentei isso, né? No dia a dia parecem muito mais racionais na nossa vida. Mas o que seria um número escolhido por acaso, hein? Vou fazer um experimento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar um número de forma totalmente aleatória, identicamente distribuída, equiprovável, etc. Vou montar um número assim. Olha que coisa interessante que eu vou fazer. Olha, eu estou com um dadinho aqui bem pequenininho, mas é um dadinho bonitinho. Ele tem 10 faces. Ele tem um pentágono aqui na posição que eu estou deixando, tem um pentágono aqui na horizontal e 5 triângulos para cima e 5 triângulos para baixo. E ele está numerado, as faces estão numeradas de 1 a 10. Tá? Então, eu vou interpretar que se sair... Desculpa, está numerado de 1 a 9. Eu vou interpretar que se sair é de 0 a 9. Estou sempre me confundindo. Está de 0 a 9. E aí eu vou montar o número rodando o dadinho.
que é uma coisa aleatória. Então, tipo assim, ó, eu jogo o dadinho agora, saiu aqui 0. Então, próxima casa, 0. 1. Entenderam o processo que eu estou fazendo? Simples, né? 5. E assim, eu vou ficar aqui horas rodando, né, jogando meu dadinho, deu 0, e vou escrever o número que ficou. Então, primeira coisa, é claro que eu não consigo fazer, né, para fazer o número inteiro, eu teria que fazer infinitas vezes. Não vou conseguir. Agora, pensem comigo, o que é mais provável de acontecer? Será que o número real que eu estou fazendo de forma aleatória, com o meu dadinho rodando esse dadinho, será que esse número é uma dízima que acaba? Será que esse número aqui, qual é a probabilidade de dar o 0,125? Sabe o que significa dar 0,125? Que todos os outros infinitos algarismos teria que ser 0. Se eu falar para vocês que eu fiquei aqui 1 hora rodando, jogando esse dadinho e 500 algarismos em seguida e deu 500 algarismos 0, alguém acredita? Alguém vai achar razoável? Ou vocês vão falar, não, esse dadinho não é aleatório, esse dadinho é super enviesado, não é? E periódico? Alguém acredita que eu vou poder ficar aqui 2 horas jogando esse dadinho, obter milhares de algarismos e que esses 4 aqui agora vão se repetir todas as vezes? Que a próxima vez que eu jogar vai dar 0, 1, 5, 0. 0, 1, 5, 0. 0, 1, 5, 0. Alguém acha provável que isso aconteça? Não, né? Então, o que é o resultado mais provável disso que eu estou fazendo, que é um experimento de construir um número real entre 0 e 1 de forma aleatória? O resultado mais provável é um número irracional. E quanto mais provável? Um monte mais provável. Isso é muito bacana, muito surpreendente. Então, números, digamos assim, ao acaso, tem uma grande chance de serem irracionais. Numa aula de conjuntos infinitos, eu já falei do conceito de cardinalidade. A cardinalidade do Q é igual à cardinalidade do N, dos naturais. Ele é inumerável. A cardinalidade é Aleph 0. Eu já falei também nessa aula de infinitos que a cardinalidade do intervalo 0, 1, que é igual à cardinalidade de R, é Aleph 1. Não enumerável. Como é que... Pega no intervalo 0, 1, pega os racionais, enumerável. Como é que eu chego no 0, 1 não enumerável? Pelos irracionais. É o que falta para completar o 0, 1, a partir do que eu preciso pôr os irracionais. A cardinalidade dos irracionais é Aleph 1, é não enumerável. Quer dizer que tem uma quantidade muito maior de irracionais do que de racionais. Quando a gente agrega a isso teoria de probabilidade, chega numa coisa que é uma espécie de contradição, uma espécie de absurdo, de paradoxo. Escolhido ao acaso, de forma equiprovável e independente, um número entre 0 e 1, a probabilidade dele ser racional é 0 e dele ser irracional é 1. Quando a gente introduz teoria da medida, a medida dos racionais no intervalo 0, 1 é medida 0. Os irracionais têm medida 1, o que é absolutamente contraintuitivo, porque no dia a dia a gente só vê os racionais. Então, isso é tudo contraintuitivo, eu só estou acenando que o aprofundamento matemático que a gente faz nisso, que agora já é uma coisa muito mais adulta do que a matemática escolar do ensino fundamental e médio, é cheia de coisas muito ricas em termos de racionais e irracionais. E é tão contraintuitivo, porque na reta real, os irracionais e os racionais estão distribuídos de uma forma misturada, densa. Então a gente não consegue ver essa diferença de maior presença dos irracionais. Isso não é intuitivo, a gente não vê.
Mas quando a gente pensa na representação decimal e vê que o ser finita ou ser periódica é muito mais excepcional do que os não ter repetição, a gente vê que os irracionais têm uma presença super grande. Isso é extremamente desafiador. Depoimento muito pessoal. Ao longo da minha vida de estudante de matemática, fazendo a graduação em matemática, mestrado em matemática, eu muitas vezes gastei muito tempo pensando nisso, refletindo sobre isso, porque é uma coisa de fato difícil da gente perceber todas as nuances. Tá legal? Nesse vídeo eu vou ficar por aqui. Já teve uma série de coisas muito bacanas para a gente pensar, não é? Legal?